Vamos fazer a correção da página 70, o número 9. O número 9, ele dá esse desenho aqui, ó, no livro. Ele te dá esse desenho e pede para você escrever quais são essas coordenadas A, quais são os pontos, tá? Determine as coordenadas dos pontos. Então, o ponto A, B, C, D, E, F, G, H, esses pontos aqui, eles têm as coordenadas. Nós vamos descobrir as coordenadas e vir aqui escrever na resposta. Então, vamos lá. A letra A. A letra A, primeiro nós vamos colocar a coordenada que está indicando no X, depois no Y. Então, olha só, aqui é o 1, 2, 3 e aqui é o 4. Então, sabemos que é 4. Agora, a gente tem que descobrir nesse ponto aqui, ó, qual é o Y. O Y tá ligado lá, ó, no 1, 2, 3, 4. Eu já escrevi aqui o 4 aqui para identificar, ó. Então, o ponto A, ele foi marcado aqui, ó, na direção desse 4 que está no Y e na direção do 4 que está no X. Então, o par ordenado aqui é 4 e 4. Então, o ponto A é 4 e 4. O B aqui, ó, o B primeiro nós vamos contar o X. Essa aqui é a reta X. Essa aqui é a reta Y. Então, vamos aqui contar na reta X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, já sei que está na direção do menos 5, o B. Agora, o Y, tá em qual direção aqui o B, ó? O B. Aqui o 1, o 2 e o 3. Então, é menos 5 e 3. Agora, a letrinha, o ponto C aqui, ó. Primeiro, a gente olha na reta X, porque as coordenadas, sempre a gente escreve aqui, primeiro o X, depois o Y. Então, o C aqui, ó, tá na direção do menos 2 e também na direção do menos 2 aqui na reta Y. Então, é menos 2 e menos 2. O D, primeiro eu vou olhar no X. Então, aqui, ó, eu venho contando, quando eu não tenho a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o D é o 5 e o menos 1. Então, o D, ó, é o 5 e o menos 1. Agora, o E, ele tá marcado aqui em cima da reta aqui, ó, da reta numérica X. Então, o X aqui dele é 2. Como ele tá aqui em cima do 2... Então, o que está na direção dele com relação ao Y? O 2 está aqui. Se eu continuar tracejando aqui, ó, se eu continuar fazendo o tracejado para descobrir aonde que ele está ligando na reta Y, eu vou ver que ele está exatamente aqui, ó, na direção do 0 da reta Y. Então, vai ser 2 e 0. 2 e 0. O F, olha só, o X é 0. O meu Y é o 5. Foi o que eu já achei de resposta. Então, vamos lá, o F. Olha só. Foi o que eu já tinha achado de resposta. Por que foi aquela resposta? Porque o F estava marcado em cima da reta Y. Então, se ele está marcado em cima da reta Y, eu sei que meu Y é o 5. O Y é o 5 que está aqui. Se eu continuar fazendo o tracejado aqui, ó, para ver que esse 5 aqui, ó, tá na direção, esse F tá na direção de quê aqui do X, ó? Se eu continuar aqui, eu vou verificar que tá na direção do 0. Então, o X aqui é 0 e o Y é 5. Então, olha só, sempre que você tiver situações aqui, ó, do 0 nas coordenadas, o ponto vai ficar exatamente em cima do número. Se tiver o 0 e o número, ele vai ficar em cima do 2, tá? Mas o 2 veio escrito primeiro, então esse 2 aqui vai ser o da reta X. Então, ele vai ficar em cima do 2 da reta X. Esses dois aqui, ó, é 0 e 5. Então, eu sei que o meu pontinho F vai estar em cima do 5 e não em cima do 0. Sempre vai estar em cima do outro número, quando vier assim 0 e alguma coisa, tá? E o 5 está em que posição? Aqui, a primeira posição não é sempre o X e depois não é sempre o Y. Então, vai estar em cima do 5 aqui na reta Y, tá? G, letrinha G. Vamos achar o G. O G aqui, ó. Ele fez o pontinho do G em cima da reta Y. Se ele fez em cima da reta Y,
eu já sei, ó, que o meu y é menos 5. Porque contando, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu já sei que é menos 5. Como ele está em cima da reta, se eu continuar tracejando aqui, ó, para ver em que direção que ele está, aqui, da reta x, em que direção que ele está na direção do zero, ó. Se você prolongar ele aqui, ó, você vai ver que esse ponto está na direção aqui do zero. Se esse G tivesse sido marcado aqui, aí ele estaria na direção do 1, ó, na direção do 1 e do menos 5, mas ele está aqui. Então, se você prolongar aqui, ó, até chegar na reta x, você vai ver que ele está na direção do zero. Então, aqui, ó, é 0 e menos 5. Então, o G é 0 e menos 5. O H, aqui o H, ele foi marcado o pontinho aqui. Então, se eu continuar tracejando aqui paralelamente à reta Y aqui, ó, tem que ser paralelo, ó. O meu tracejado aqui, que eu for indo até lá no X, tem que ser paralelo a essa reta aqui. Então, vou fazer do ponto, paralelamente a essa reta aqui, vou traçar até chegar lá na reta X. Quando eu cheguei aqui na reta X, ó, eu verifiquei que eu fiquei na direção do 1, 2, 3, 4. Se eu fiquei na direção do 4 e é o X, então o 4 vem primeiro, ó. 4. Então, agora eu vou prolongar aqui uma linha paralela ao X aqui, só que eu quero ver se esse H está em direção a que número aqui do Y, tá? E esse prolongamento tem que ser paralelo à outra linha. Então, prolongando aqui, eu vi que ele está aqui, ó, na direção desse ponto. Esse ponto aqui é exatamente, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, o meu Y é menos 4. Então, o meu ponto é 4 e menos 4. O 10, ele pede para copiar esse plano aqui, ó, que estava em cima, plano cartesiano acima, com esses 5 pontos aqui, ó, eu só fiz uma verificação se realmente esses pontos, eles eram soluções dessa equação aqui, ó. Eu só dei uma verificada se era solução e verifiquei que todos esses pontinhos aqui são solução dessa equação, ó. Ele deu essa equação aqui e eu só fiz a verificação se esses pontinhos aqui, ó, eles eram solução. Então, eu consegui verificar que sim, ó. O primeiro ponto era o 0 e 6. O x é 0 e y 6. Vamos ver se tá certo. No lugar do x, eu coloquei o 0. Quando eu fiz a continha, eu verifiquei que realmente, ó, dava 6. 0 e 6. O outro ponto é 1 e 4. Aí, no lugar do x, eu coloquei o 1. Eu coloquei o 1, 2, x mais 4 igual a 6. Então, é 2x mais y igual a 6. Aí, eu coloquei 2 vezes 1, para verificar se esse ponto 1, 4 era também, ó. O 1 no lugar do x e o 4 no lugar do y. Quando eu fiz a continha, eu verifiquei que tá certo, ó. Essa conta aqui realmente dá 6. Se eu tivesse feito igual a esse aqui anterior, se eu tivesse colocado 2 vezes 1 mais o y igual a 6, eu ia ver que aqui, ó, ia dar 2, aí aqui ia ficar y, ia ser 2 vezes 1 mais o y igual a 6. Eu fazendo a continha, eu ia verificar que o meu y seria 4, ó, porque aí ficaria 2 aqui, o y, o 6 aqui. Aí, esse 2 iria para o outro lado, 6 menos 4, menos 2, ficaria 4. Então, eu verificaria também que dá. Ou você substitui os dois números para você ver se essa conta aqui está dando corretamente, ou você substitui somente um, igual eu fiz aqui, ó, para ver se o outro que você vai achar é exatamente o outro pontozinho. Você pode fazer das duas maneiras. Eu fiz das duas maneiras aqui para vocês observarem. Então, eu quis descobrir esse outro ponto aqui, ó, que estava cortando o eixo, aqui cortando o eixo X. Esse ponto 3 e 0. Para descobrir se o ponto 3 e 0. Então, eu comecei substituindo o y por 0. 0, fazendo a continha, vai dar 2x igual a 6. 6, esse 2 para cá vai ficar dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. Verifiquei, ó, que meu x é 3 e o y é 0, certinho. Esse ponto aqui é a solução. Então, fui fazendo com cada um deles e verifiquei que cada ponto desse aqui, ó, o 2 e 2, eu substituí, ó,
2 e 2, verifiquei que 4, ó, aqui dá 4, dá 2, realmente dá. Aí fui lá, verifiquei o outro ponto, esse outro ponto aqui embaixo, ó, 4 e menos 2, 4 e menos 2. Ao invés de eu substituir um só e achar o outro ponto, eu já substituí os dois logo para ver se a conta ia dar certo. Aí ficou 8, substituindo aqui dá 8, menos 2, igual a 6. Então, eu verifiquei que 8 menos 2 realmente dá 6. Então, a conta aqui deu certo. Beleza, esse ponto aqui, ele é a solução dessa equaçãozinha aqui sim, tá? Eu substituí esses valores nessa equação aqui. Então, tá. Então, eu confirmei que aqueles pontos lá no plano cartesiano estava correto. Agora, ele quer que você crie mais 5 pontos. Então, eu fui colocando mais pontos. Ó, eu botei o x valendo 5. Se o x for 5, quanto que vai ser o y? Aí eu coloquei lá, ó, 2 vezes 5 mais y igual a 6, porque a fórmula é 2x mais y igual a 6, tá? Então, olha lá, fazendo aqui 5 vezes 2 dá 10, mais y igual a 6, então y é igual a 6 menos 10. Então, eu acho que o meu y é menos 4. Então, achei essa coordenada aqui, ó. Aí, atribuí mais um valor para x, para achar o valor de y, para me achar meu par ordenado que eu tenho que acrescentar lá nesse plano cartesiano aqui. Então, aqui, substitui o x por 6 para me achar o y. 2 vezes o 6 dá 12, mais y igual a 6. Y é igual a 6 menos 12. Então, eu já achei que meu y é menos 6, vim aqui e coloquei 6 e menos 6. Aí, mais um valorzinho que eu coloquei, ó. Eu coloquei o x valendo 7. Então, é 2 vezes 7, mais y é igual a 6. 7 vezes 2, 14, mais y é igual a 6. Y é igual a 6 menos 14, y é igual a 8. Então, já achei que meu outro par ordenado é 7 menos 8. Aí, como estava ficando muito grande a numeração, eu coloquei o x valendo menos 1, porque eu ainda não tinha esse valor de x aqui nesse plano cartesiano. Aí, eu coloquei menos 1. Se meu x for menos 1, quanto será que vai ser meu y? Então, vamos lá. 2 vezes menos 1 mais y é igual a 6. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Mais y é igual a 6. Esse menos 2 passa para cá como mais. Então, eu achei que o meu y seria 8. Então, menos 1 e 8. É solução também para naquela equação. Aí, resolvi colocar o valor menos 2 aqui no lugar do x. Chamar o x de menos 2. Quanto seria meu y se meu x fosse menos 2? 2 vezes menos 2, menos 4. Y igual a 6, mais y igual a 6. Esse menos 4 passa para lá com mais, então meu y vai ser 10. Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Eu já tinha esses pontos lá, ó. Eu já tinha esse ponto, esse par ordenado. Eu já tinha esse par ordenado, esse e esse aqui. Daqui até aqui eu já tinha lá no desenho do livro. Aí, eu achei mais esses pontos aqui, ó. Atribuí o valor 5, achei que meu y é 4. Atribuí o valor 6 para o x, achei que o meu y é menos 6. Aí, eu fui continuando a reta, ó. Quando eu atribuí 7, aqui, ó, quando eu atribuí 7 para o meu x, eu achei que o meu y é menos 8, ó. Aí, eu fui esticando a reta foi só crescendo, ó. E quando eu atribuí o valor menos 1, aqui, menos 1, eu vi que meu y estava dando 8. Então, ó, 6, 7, 8. Não continuei aqui porque a minha folha já não estava dando mais para desenhar. Mas se você verificar aqui, ó, o próximo ponto seria menos 2 e 10. Se eu esticar aqui o menos 2, ó, menos 2, 8, 9, 10. Se eu esticar aqui, ó, menos 2 até aqui e o menos 10 aqui, eu vou ver que vai verificar que vai passar aqui. Todos esses pontos vão passar na mesma reta. Porque essa reta aqui, ó, ela é construída baseada nessa equação aqui. Essa equação aqui, com essa equação aqui, você constrói essa reta aqui no plano cartesiano.